A paz do Senhor, né, a todos os meus irmãos e todos aqueles aonde esse áudio vai estar chegando. Eu vim aqui, irmãos, mais uma vez relatar a respeito de uma revelação que o Senhor me deu por volta do dia 7 de novembro de 2019, tá? Nessa revelação eu deitei e eu não me recordo bem se foi pela manhã ou se foi à tarde. Eu me deitei e acabei dormindo, né? Acabei pegando no sono. E aí o que é que acontece? De repente, irmãos, eu me via nesse sonho, né? Nessa revelação, olhando para a cidade. Assim, era como se eu tivesse assim, dentro de uma bolha de algo transparente, né? Observando aquilo que estava acontecendo na cidade, né? E ali eu via assim uma correria muito grande, eu via muitas pessoas gritando e eu via homens, né, homens armados e muitas pessoas gritando, inclusive eu ouvia gritos de crianças, como se aquelas pessoas elas tivessem sido pegas ali naquele momento de surpresa, não esperassem. E ali o que é que acontece? Eu olhava, eu via, né, aquele alvoroço todo na cidade. E eu olhava assim para a minha esquerda. Quando eu olhava para a minha esquerda, eu via como se fosse assim uma montanha. Só que eu via assim muito mato. Inclusive tinha uma plantação de mandioca. Não sei se os irmãos sabem o que é isso, né? Que é que se faz a farinha. E eu chegava e eu dizia assim, eu vou sair daqui, porque senão esses caras vão me ver e vão me pegar. E eu saía ali correndo pelo meio daqueles matos, daquela plantação de mandioca, e eu conseguia chegar em cima dessa montanha. Quando eu chegava em cima dessa montanha, eu ia assim para um determinado local e via, né, a cidade embaixo. E eu em mim eu dizia assim, eu preciso avisar a minha mãe, para que a minha mãe possa tomar cuidado com o meu filho, né? Se proteger, porque o meu filho, eu tenho um filho, meu filho tem 3 anos. Só que ao mesmo tempo eu dizia assim, não, mas se fosse o arrebatamento, né, pelo alvoroço, porque quando eu vi aquele alvoroço, eu pensava que tinha sido o arrebatamento e que eu tinha ficado. Só que aí, quando eu dizia isso, que eu precisava avisar para minha mãe se proteger com meu filho, aí eu dizia assim, não, mas se fosse o arrebatamento, o meu filho teria subido, então por que a preocupação em mim, né? E ali eu dizia assim, eu não posso nem usar celular, porque através do celular eles vão me encontrar, porque nós sabemos que o celular, irmãos, ele tem um rastreador. Então, quem tem hoje esse celular da modernidade, que acha que a tecnologia é a nosso favor, não, irmãos. A tecnologia ela será sim a favor, né, do anticristo, quando ele estiver na terra, para perseguir os cristãos, né? Porque através da tecnologia muitos serão encontrados. E aí eu chegava e dizia assim, eu não posso usar o telefone por causa do rastreador. Só que quando eu olhava, eu via uma mulher e eu via muitas pessoas ali. Era como se tivesse ali uma fábrica abandonada. Só que aquele povo, ao invés de estar ali dentro daquela fábrica, aquele povo estava totalmente disperso naquele lugar. Como se fosse assim, passeando. E ali eu pegava... E ali, irmãos, eu chacoalhava, né, o ombro daquela mulher. Eu precisei dar uma paradinha aqui. E eu perguntava para aquela mulher por que eles não estavam escondidos. E ela me respondia assim, que era porque Deus estava avisando quando eles iriam chegar. E ela se referia a esses homens, a esses soldados, né? E ali eu chegava e dizia assim, mas vocês têm que se esconder, vocês precisam se esconder, porque o acesso pela terra é difícil. Eu disse, mas pelo ar, eu dizia para ela, né? Eu dizia assim, mas pelo ar é rápido. Quando eu terminava de falar isso para aquela mulher, de repente surgia um helicóptero preto, eu me recordo da cor, era preto, e vários homens dentro daquele helicóptero. Eles não esperavam nem o helicóptero pousar, eles já pulavam, né, de uma certa altura,
Inclusive, eu via que as armas eram armas muito pesadas, não eram armas assim natural, que a polícia anda, não. Eram armas pesadas mesmo. E ali eu via muita gritaria, eu via criança gritando. E eu via disparos, era como se aquelas pessoas que estavam resistindo ir com eles, né? Porque eles pegavam aquelas pessoas e ia colocando dentro desse helicóptero à força. E eu começava a ouvir disparo, era como se aquelas pessoas que estivessem resistindo, eles estivessem ali já matando, ou seja, eles não estavam dando oportunidade, não. E ali um pegava no meu braço, e quando ele pegava no meu braço, eu dizia assim, eu me recordo da última frase que eu falava assim, agora não tem mais jeito, né? Ou suporta as torturas, ou nega o nome de Cristo. E ali eu acordei. E eu fiquei assustada e comecei a perguntar a Deus, né? Durante uma semana eu estava varrendo a casa e perguntava a Deus, estava lavando os pratos e perguntando a Deus. Eu digo, Senhor, por que aquela mulher dizia que o Senhor estava avisando quando aqueles homens iriam chegar, né? Eu digo, por que a minha preocupação, né, do celular, de não usar o celular? E aí, irmãos, passei uma semana perguntando isso ao Senhor. E eu acho que quando foi por volta do dia 12 de novembro, eu acompanho um canal chamado de Edificar João Pessoa, né? Inclusive eu recomendo muito. E a serva do Senhor, né, que congrega na igreja, que é uma missionária, ela tinha postado justamente no dia 12, né, ou seja, uma semana depois, ela postou no canal uma experiência que uma jovem teve lá na igreja. E nessa experiência Deus mostrava para ela que haveria uma perseguição no Brasil, que ele iria permitir esta perseguição no Brasil. E era assim, quando eu comecei a ouvir esta parte, o próprio Senhor testificava no meu coração, porque muitas coisas que ela falou era o que eu estava perguntando para Deus, ou seja, Deus me respondia através da experiência que ele tinha dado a ela, né? O que é que eu entendi sobre aquelas pessoas que estavam ali, tinham um abrigo, né? Mas estavam ali, irmãos, totalmente desapercebidos. Eu entendo o seguinte, aquele abrigo, ele representava Deus, porque Deus, ele é o nosso refúgio, ele é o nosso abrigo. Nós só estamos seguros, né, debaixo das asas do Senhor. É como o Salmo 91 fala, aquele que habita. Nós temos que habitar no esconderijo do Altíssimo, né? A sombra do Onipotente descansará. Foi isso que eu entendi, que aquele abrigo ele representava Deus, porém aquelas pessoas desapercebidas é o que está acontecendo hoje, né? Quantos cristãos, irmãos, estão desapercebidos, né? Quantos cristãos estão aí servindo a Deus de qualquer forma, né? E esses serão pegos de surpresa, né? Então eu deixo aqui este alerta. Não estou aqui querendo assustar ninguém, irmãos. Mas Deus, ele é tão fiel que ele nos avisa antes daquilo que vai acontecer. Então que venhamos a cada dia mais e mais estar buscando aí a face do Senhor.